Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. O programa Futuro Cientista tem o objetivo de incentivar e proporcionar condições para o desenvolvimento científico desde a fase escolar. A iniciativa nasceu em 2010 na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. Estamos recebendo em nossos estúdios o idealizador e presidente do programa, o professor doutor Fábio de Lima Leite. Professor Fábio, muito obrigado pela sua presença, até para que o nosso telespectador entenda, né, porque de praxe o programa Uniso Comunidade entrevista professores, alunos e funcionários da Universidade de Sorocaba, porque hoje estamos abrindo uma exceção e entrevistando um professor da UFSCar, porque existe uma parceria deste programa do Futuro Cientista entre a UFSCar e a Uniso. E o professor Fábio já começa respondendo por aí essa questão, depois a gente entra no resto da pauta. Professor Fábio, como é que foi desenvolver esse projeto e como é que surge a parceria com a Universidade de Sorocaba? O programa Futuro Cientista, ele é um programa que nasceu em 2009, na UFSCar, quando eu fui contratado pela universidade, né? Então eu quis trazer um programa para cá, para Sorocaba. E o programa faz? Ele adota estudantes do ensino médio e fundamental para levar ele até a universidade, tá? Seja ele uma universidade particular, uma faculdade particular ou então pública. E naquela oportunidade, em 2010, 2011, a gente entrou em contato com o Fernando, né? Foi em 2011, 2012, entramos em contato com o Fernando. Fernando Delfiol, que é o reitor, que é o reitor da Uniso. E quando eu apresentei para ele a proposta, ele adorou, né? Ele também é um visionário. Então, ele também quis apostar nesses jovens talentos, né, de baixa renda, certo? Então, baixa renda, são talentosos e tiveram uma boa nota no Enem, mas não foi o suficiente, às vezes, para entrar num curso que ele desejava, uma federal, alguma coisa assim. E aí eu vim conversar com ele porque esses alunos não podiam ficar sem estudar, né? Eram jovens talentos que não podiam ficar sem estudar. E ele foi bastante corajoso, né, desafiador, e nos deu 3 bolsas integrais, né? Então, hoje nós temos 3 alunos que estudam aqui na Uniso, são alunos que são de escolas públicas, né? E um já vai defender agora em 2017, 2018. Termina a graduação. Termina a graduação de engenharia. E aí, com esse trabalho paralelo, ou seja, ele tem a bolsa, mas em contrapartida ele desenvolve um projeto na UFSCar. Ele tem que nos ajudar. Então, o que esses alunos fazem na maioria das vezes? Eles vão até as escolas, podem dar palestra nas escolas, incentivar os outros alunos a tentar chegar na universidade, porque a maioria deles, às vezes, não tem noção, a concepção do que é uma universidade, o que é uma faculdade. Alguns acham que é quase impossível chegar até aqui, chegar numa universidade. Então, tanto a questão de dinheiro, né? Sim. Quanto a questão realmente de passar no vestibular. Capacidade, enfim. Mas vamos voltar aqui no perfil do programa, quando a gente conhece a trajetória do nosso entrevistado, o professor Dr. Fábio de Lima Leite. Ele tem mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua graduação, da onde o senhor é, da sua graduação e a sua titulação acadêmica. Então, eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Itanhaém, uma cidade do litoral sul do estado de São Paulo. Cidade muito pequena, deve ter no máximo 100 mil habitantes. E é a segunda cidade mais antiga do país, né? É uma cidade histórica, tem muita coisa para contar lá. Então, talvez isso tenha incentivado eu a gostar de ciência, né? Então, era difícil, por exemplo, eu não tinha concepção do que era uma universidade, porque a faculdade mais próxima de Itanhaém era em Santos, particular, tá? Então, eram 60, 70 quilômetros. Então, para você ter uma ideia, eu só fui assistir cinema com 18 para 19 anos. Quando eu entrei na universidade, na Unesp, para fazer física, em Rio Claro, aí eu fui conhecer o que era um cinema. Você vê como eu estava deslocado totalmente da cultura. Isso nós estamos falando nos anos 80 já. Já, 86, quando eu entrei na 5ª série, em 86, né? Então fiz todo o meu ensino fundamental e médio numa mesma escola, chamada SENE, uma escola lá de Itanhaém, escola pública, estadual. E ali eu encontrei pessoas que eram da minha mesma idade, né? Que queriam ser cientistas também. Por isso que hoje eu montei esse grupo, porque a gente não tinha apoio de ninguém. Era nós mesmos querendo fazer ciência. Então, querer descobrir quem foi que montou aquela igreja. Tem uma igreja muito antiga na Itanhaém, né? A gente chama que é um convento que fica em cima de um morro. Então, é interessante, é bonito. Para quem vai lá para Itanhaém, os turistas, né? E a gente queria entender quem é que montou aqui. Então, a gente montava os clubes de ciências, nós mesmos, e a gente ia lá, fazia alpinismo, fazia a exploração. Pesquisa de campo. Fazia pesquisa de campo, a gente adorava fazer aquilo ali.
Aí o senhor entrou na graduação em Física e continuou a sua trajetória aí com mestrado e doutorado na área. Fiz graduação em Física em Rio Claro, na Unesp, né? E depois fui fazer um mestrado e doutorado na USP, em São Carlos, né? Então fiquei na Embrapa ali, junto com a Embrapa, então fiz meu doutorado e meu mestrado tudo lá. O que o senhor estudou dentro do seu projeto de mestrado e doutorado em Física? A nossa ideia, pelo menos no doutorado, que é mais extenso, né? São 4 anos, a gente tinha uma ideia de desenvolver um sensor para a detecção de pesticidas e herbicidas, né? Em rios, em solo. Um trabalho junto com a Embrapa. Junto com a Embrapa, por isso que tinha essa ligação com a Embrapa. E no final de 4 anos ou 5 anos, a gente conseguiu desenvolver esse sensor. É um sensor muito pequeno, na escala nanométrica, né? A nanotecnologia, né? E daí, desse sensor, partiu hoje a minha área de pesquisa hoje. A minha atual área de pesquisa. Então, hoje eu trabalho com a área médica. Então, eu peguei esses sensores que detectavam herbicidas e pesticidas em rios e transformei ele num sensor médico. Então, sensor para doença do sistema nervoso, por exemplo. Agora, professor, como acho que quem está em casa nos acompanhando, começa aí a querer entender como é que o menino lá de Itanhaém, junto com um grupo de colegas, sentia aí umas preocupações ou questionava algumas coisas e de repente vem com toda essa trajetória acadêmica para se tornar um pós-doutor. O senhor chegou inclusive a criar um projeto de máquina do tempo? Como é que foi isso? Várias. Eu era um menino muito sonhador. E quem era a sua referência? Era algum programa de televisão que existia na época? Alguma literatura que o senhor tinha? Tinha tinha uma série chamada Túnel do Tempo, na década de 70. E a minha referência sempre foi meu pai, né? Minha mãe e meu pai apoiaram muito eu ser cientista. Mas meu pai, eu tenho que tirar o chapéu. Ele tinha muita paciência comigo, né? Então ele me levava nos locais, ele pegava o carro e levava não só eu, mas a turma inteira. Mas ele não era da área? Ele não era da área. Meu pai é mecânico, tem só o ensino fundamental 1, até a 2ª série, e minha mãe também. Então a chance de eu não ir para a faculdade era muito grande. Ainda mais no local onde eu nascia, a situação nossa era desfavorável. Tanto que os meus irmãos não foram para a faculdade, né? Só eu fui. E desses amigos meus, alguns não chegaram até a universidade. Acabaram se envolvendo com drogas, outros realmente se deram bem, escolhendo uma outra linha, né? Não sendo pesquisadores. Então eu era muito sonhador, então eu queria viajar no tempo. O Túnel do Tempo era a sua referência? E aquela série era uma referência para mim, né? E aí eu ficava montando no meu quarto, eu entrava dentro do meu quartinho, um barraquinho que meu pai montou lá, onde ele fazia os motores dele, né? Que ele era mecânico. Então ele montou um barraco atrás de casa. Eu utilizava esse barraquinho como se fosse um laboratório. Aliás, tem uma reportagem que saiu no estado de São Paulo, em 1991, quando a gente montou uma antena parabólica com guarda-chuva velho. Saiu no estado de São Paulo isso, e lá tem uma foto do barraquinho onde a gente se reunia. Essa matéria foi super importante, porque foi um incentivo de eu acreditar que eu poderia chegar numa universidade, mesmo nunca tendo conhecido um cientista até entrar numa universidade. Esse é o grande problema. Hoje, para você convencer uma criança, um jovem adolescente a ser cientista, ele não tem concepção de que isso pode mudar o mundo. Um cientista ele pode mudar o mundo, né? Um professor pode mudar o mundo. E como é que o senhor enxerga esse jovem cientista? Hoje nós temos uma geração que está aí no Facebook, ela está nas redes sociais, ela muitas vezes está dispersa, contaminada por um monte de bobagem que você tem nas redes sociais, sem estar dando um foco diferente até do ensino público da época, acredito que o senhor... Isso. O senhor está com quantos anos? Eu estou com 40. Tá, 40 anos, então o senhor tem um ensino... Eu peguei 80 e 90. Um público até de boa qualidade, hoje infelizmente está degringolado. E como é que a gente de repente descobre nesse menino, nessa menina, um potencial para ser um jovem cientista nesse mundo disperso e com uma quantidade gigante de informação? A gente fala que tem muita informação, mas tem pouca qualidade de conteúdo. O que a gente faz? Quando a gente entra na escola, eu geralmente vou dar uma palestra, que a gente chama de palestra inaugural, né? Nessa palestra inaugural estão todos os estudantes lá, os professores, os diretores, o secretário de educação, está tudo junto na mesma escola, né? Então, recentemente a gente foi em Iperó, que é a cidade que fechou com a gente recentemente. Então, estava todo mundo no mesmo local, né? E nessa palestra eu procuro incentivar os alunos o seguinte, explorar os sonhos deles. Eles estão numa época, por incrível que pareça, você vai perceber que quando a gente vai ficando mais adulto, a gente vai ficando mais racional e menos sonhador das coisas, né? O mundo vai nos tornando dessa maneira.
Então, essa idade que a gente pega, que é ensino fundamental 2, sexto ano até o 9º ano, é uma idade onde as crianças estão com sonhos à flor da pele. Né? Então, ela quer ser isso, quer ser aquilo, ela quer fazer, ela quer viajar. Então, a gente pega os sonhos, explora os sonhos desses adolescentes e tenta transformar eles em realidade, dá a possibilidade que ele vai realmente conseguir, te dá as ferramentas para ele. Então, a gente adota esses estudantes. Eles são adotados pelo programa. Nós temos hoje 600 estudantes adotados em 6 cidades. Então, a gente adota eles, né? Eles são os nossos, obviamente com uma corresponsabilidade com as prefeituras. Né? Então, as prefeituras apoiam junto com a gente. Então, a gente cuida deles, coisa que eu não tive. Não tinha ninguém cuidando de mim E lá. o que é estimulado, o que é passado, o que é dado e cobrado em contrapartida? O que a gente faz? Para esses alunos entrarem no programa, eles têm que atingir um critério. Tá? Então, quem escolhe os alunos são os professores de escola, dentro de 3 critérios. Renda, né, a condição socioeconômica, né, o rendimento escolar, que é importante, tá? E o perfil para ser cientista, o comportamento em sala de aula. Então, a gente quer, veja, se o aluno realmente não tem uma baixa renda, porque a gente não tenta beneficiar só o de baixa renda, a gente tenta beneficiar aquele também que tem um talento. Então, a gente tenta balancear essas duas coisas. Então, aquele que tem talento, certo? Mas não é de baixa renda, a gente também adota ele, certo? Para investir nele. E aquele que é de baixa renda e não tem boas notas, porque às vezes não tem uma estrutura em casa, às vezes não tem realmente uma estrutura, não teve uma estrutura boa no ensino fundamental 1, a gente adota também. Só que depois que esse aluno entra no programa, ele é trabalhado para ter excelência, para chegar num grau de excelência. Então, a nota mínima é 7 nas disciplinas, ele não pode faltar nas aulas, ele tem que ter um comportamento adequado e decente nas aulas com os professores. Então, ele vira um selo, né? Então, ele tem um selo do programa Futuro Cientista. Então, ele representa o programa. Então, o que ele recebe, então, nesse período que ele está sendo preparado para um futuro cientista? A gente faz o seguinte, a gente trabalha algumas atividades no primeiro semestre individuais. Então, ele faz parte de um concurso de literatura, então ele tem que aprender a fazer redação. Você sabe que redação é bem cobrado nos vestibulares, né? E eles não gostam de fazer. Os estudantes odeiam fazer redação. Certo? Então, a gente quer trabalhar em cima disso com eles. Então, no primeiro semestre, todo o primeiro semestre de ano, eles têm que fazer um concurso, participar de um concurso de literatura. Tá? E também a Maratona do Conhecimento, que é como se fosse um vestibular. A gente ensina ele a fazer um vestibular desde o 6º ano. Então, quando ele chega no 3º colegial, ele está preparadíssimo. Então, são aulas paralelas que eles têm? A gente tem um supervisor que é um pedagogo, na maioria das vezes, que visita as escolas quinzenalmente. E ele vai lá, ele ensina a fazer redação. Aqueles alunos que são adotados. Então, ele dá aula, ele treina os alunos, ele cuida dos alunos, então ele olha o boletim escolar do aluno, então ele sabe se o aluno faltou naquele bimestre. Então, é como se fosse um pai científico. Então, esse projeto está funcionando efetivamente com juntando esse pessoal, abraçando esse pessoal, acolhendo esse pessoal desde quando? Desde 2010, quando começou. Tá, nós criamos em 2009, em 2010 começou o programa. E os resultados? Quer dizer que esse que a gente vai conversar daqui a pouco com os 2 alunos que são da Uniso, são resultado dessas escolas? São. Por exemplo, os 2 que vão participar aqui do programa, são 2 alunos que a gente adotou, por exemplo, o Yoshimitsu, ele foi adotado em 2011, ainda no ensino médio. Tá? Aí ele entrou aqui, ficou acho que 1 ano e meio sem bolsa, até a gente conseguir fechar com o Fernando, o Delfiol. Aí, quando a gente ganhou a bolsa foi para ele. Né? Ele foi o primeiro bolsista nosso. Ele vai ser o primeiro a se formar aqui da Uniso, né? E do Programa Futuro Cientista. Esse ano agora, do ano passado para esse ano, passaram 23 estudantes em universidades. 2 em jornalismo aqui, 3 alunos na UFSCar, em Sorocaba, 1 na Federal do ABC, e mais uns outros espalhados em outras universidades do país. Quer dizer, quando a gente fala em jovem cientista, não é um cientista que vai, o que eventualmente a gente imagina na televisão aí, aquele de jaleco branco que mexe com química ou com física ou biologia. Todas as áreas do conhecimento. É um empreendedor. A gente quer um cientista empreendedor. Então, por exemplo, um jornalista, ele pode ser um jornalista científico, certo? Ele pode nos ajudar. Por exemplo, nós temos uma jornalista, a senhora Miriam, trabalha com a gente, e essas 2 alunas que passaram aqui em jornalismo vão trabalhar com a gente no estágio, lá na UFSCar, no Programa Futuro Cientista. Vão nos ajudar a fazer a divulgação do programa, a escrever as matérias. É um estágio muito importante para eles. Então, às vezes, a gente não quer só aquele
que é o cientista de laboratório. O programa ele visa trazer jovens em situações de risco, na maioria das vezes, para a universidade. O programa ganhou um certificado de tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil em 2015, justamente porque o nosso programa ele é mais social do que educacional. Então a gente dá chance para a pessoa conquistar os sonhos dela. Tá? Então eu quero ser administrador de empresa, então vem para cá. Se você quer, eu vou te ajudar. Ele está lá sem condições alguma, a gente vai lá e faz isso. Se eu tivesse tido isso, o meu caminho até a universidade seria muito mais fácil. Foi bastante difícil. E aí, professor, a gente percebe então que tem muito talento que de repente a gente pode fazer essas críticas, como eu até disse no começo, que essa geração rede social, que não está disperso, então dá para recuperar, tem gente boa que se você focar, orientar, canalizar esse potencial para juntar essa energia, com certeza, desse jovem para o aspecto positivo, ele vai render bons frutos. Na verdade, eles pedem um foco muito rápido. É uma idade em que eles perdem o foco muito rápido. Então, arruma um namorado, arruma um serviço, às vezes porque precisa trabalhar, a família precisa. Então, são condições, a sociedade nos permite hoje, questão da mídia também, né? Então, nós temos celular. Hoje, criança com 11 anos tem celular já. 11, 12 já tem celular. Então, já tem computador dele. A maioria das vezes, quem tem condições de dar. Então, isso tira o foco, às vezes, dos estudantes. Então, o nosso papel é focar o estudante, é dar para ele, falar para ele o seguinte: o que é principal na sua vida hoje? Certo? É você chegar na universidade. Eu ainda aposto nisso. Eu ainda aposto. Tem pais de alguns estudantes nossos, desculpa falar, mas que às vezes querem que o filho fique na cidade, trabalhando ali perto com ele e tal, e às vezes a criança ela não quer isso. Então, às vezes, nós temos que ir lá convencer o pai a deixar o menino estudar no nosso programa para levar ele para a universidade. Então, porque são cidades pequenas, né? Nosso programa, ele funciona muito em cidades pequenas. Hoje, quantas cidades são atendidas pelo... Nós temos 6 hoje. 6, então, da região de Sorocaba. Iperó, São Roque, Capão Bonito, Anhembi, Pilar do Sul, 5, né, eu falei? Pilar do Sul. Tem mais uma cidade que eu esqueci. Anhembi, Pilar do Sul... Iperó, Capão Bonito... Capão Bonito e São Roque. São Roque. Então, 6. 6 cidades. Então, essas cidades, elas estão adotando o programa, tá? Mas são cidades pequenas. Tá? Porque são cidades, às vezes, que não têm universidade, né? As perspectivas, dependendo da cidade, quanto mais distante, ainda mais para o interior, mais difícil fica. Agora, o senhor é da área da física, em tese a gente poderia imaginá-lo que seria um perfil extremamente teórico, enquanto até pesquisador, porém a gente percebe que nessa conversa e com essa preocupação toda do senhor, o senhor acaba sendo um psicopedagogo aí no dia a dia e no cotidiano. Isso também te motiva? Motiva, eu tenho uma equipe muito boa. Na verdade, eu montei uma equipe muito boa, né? Então, nós temos pedagogos, temos licenciados lá, um monte de biologia, de química, de física, temos jornalistas, temos engenheiros florestais e de produção. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, de todas as áreas que nós temos lá. Relações públicas, como a Mércia, por exemplo. Então, nós temos profissionais de várias áreas. Isso ajuda muito na hora de discutir, ter as ideias. E eu sou físico, né? Então, você vê que é um grupo multidisciplinar onde ajuda você a discutir os vários ângulos, as várias concepções sobre um só problema. Isso é importante. Eu aprendi muito isso. Meu grupo de pesquisa na UFSCar, ele é multidisciplinar. Justamente porque, veja, eu sou um físico que quer descobrir um sensor, que quer desenvolver um sensor para detectar uma doença do sistema nervoso, mas eu não sou não sou neurocientista e nem um neurologista. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer parceria com um neurocientista, com um neurologista. Ele vai me ajudar e eu vou fazer a parte tecnológica, que é a minha parte. Então, essa aproximação de várias áreas nos propõe fazer um projeto como esse. Quer dizer que, independente do senhor estar desenvolvendo e sendo responsável pelo programa Futuro Cientista, o senhor também continua a sua pesquisa em nanoeurobiofísica. Nanoneurobiofísica. É uma área que nós criamos no ano passado, desde o ano passado, quando publicou um artigo numa revista de grande impacto internacional. E, a partir do ano passado, a gente começou a desenvolver sensores para doenças do sistema nervoso, esclerose múltipla e neuromielite óptica. Os dois com parcerias com o Hospital das Clínicas de São Paulo e de Botucatu. Então, é um grupo grande. Além de ter uma linha que estuda também sensores para câncer, detecção de câncer, com o pessoal de Barretos. Tem um hospital de Barretos, muito famoso no Brasil,
eles nos fornecem os materiais. Então, é um grupo de pesquisa multidisciplinar. Tá? Então, os meus alunos estão acostumados com isso. É difícil para eles. Veja, é difícil para um biólogo e para um físico, eu, como físico, entender biologia. Eu tenho que dar um passo bastante grande, tenho que estudar muito para isso, para cada formação básica. Então, tem que sair da zona de conforto. Então, o futuro cientista também, as pessoas têm que sair da zona de conforto. É difícil, cara, não é fácil. Aí, professor, a gente percebe que, de repente, a gente vê muita coisa boa que é produzida nas universidades. Eu acho que não é uma meia-culpa aqui da Uniso, mas a gente vê muito trabalho de qualidade, principalmente os TCCs, que são guardados depois dentro de gavetas, colocados em prateleiras e nada mais acontece. É isso que o senhor não quer que aconteça, é despertar desde o jovem, mas também pegar, acompanhar, como esses alunos que a gente vai entrevistar daqui a pouco, que ele não termine sua graduação com a bolsa, mas que ele continue pesquisando, que ele continue desenvolvendo, porque isso vai trazer benefícios para a comunidade. Isso. Na verdade, o que a gente espera desses alunos, é que eles sejam um exemplo para o restante, que não está na universidade. Então, quando ele vai para a escola dar uma palestra, esses alunos, por exemplo, esses dois que você vai entrevistar, provavelmente eles vão em algum momento para a escola dar uma palestra. Eles vão falar da vida deles, da chance que eles tiveram e da chance que eles aproveitaram. Porque você sabe que tem muita gente que tem a chance, mas não aproveita, tá certo? Esses alunos agarraram essa chance. Então, eles estudaram, têm boas notas, levaram a sério tudo que foi dado para eles. Então, os alunos precisam ouvir isso. Os alunos de escolas públicas têm que ter acesso a essa informação. Então, esse é o papel desses alunos. Eles são multiplicadores. Esses alunos que são nossos do programa Futuro Cientista, a ideia nossa é transformar eles em multiplicadores. Eles são embaixadores do programa. Né? Então, eles vão eles vão dar mais sonhos para outros alunos. Não vai ser só eu fazendo isso. E o que é legal, esses alunos têm uma história. Então, não sou eu contando a história deles. Eles vão contar também a história deles nas escolas. Então, o papel deles agora é de suma importância. Quer dizer que o professor, eventualmente, pode estar desestimulado pelo salário da escola pública, imagina, mas, por outro lado, tem muita gente boa trabalhando, com vontade, com disposição e cumprindo o seu papel de formar uma geração de qualidade. E a Universidade de Sorocaba, a Uniso, ela teve um papel importante em tudo isso. Veja, na verdade, a filosofia dela é essa, né? Ela tem outros, não é só para nós que ela dá essas bolsas. Tem muitas bolsas aqui, tá? E outras faculdades particulares não têm essa filosofia, tá certo? Então, quero parabenizar aqui a atitude da universidade, a forma como a universidade pensa em formar um cidadão, tá certo? Então, você tem que dar chance para as pessoas chegarem até lá. Né? Então, é muito fácil você pegar a fatia que tem mais condições financeiras, tá certo? Nós temos que investir numa fatia que também tem potencial, que também quer chegar e também quer ser um profissional de qualidade. Nós estamos fazendo isso junto com vocês, junto com a Uniso. A Uniso tem, inclusive, dados que apontam isso, são disponíveis, nós são auditados, inclusive, pelo Ministério Público, você acessando o site. O próprio reitor apresenta isso em reuniões semestrais com todos os professores, onde a Universidade de Sorocaba é a maior universidade, abre aspas, pública da cidade. Ou seja, o número de bolsas que ela disponibiliza é maior do que, se for contar, o número de alunos da UFSCar e alunos da Unesp na cidade. Então, o número de bolsistas da universidade chega em torno de quase 1/3 dos alunos da instituição. Bolsas das mais variadas natureza. Tá? Então, aí você tem bolsa de estimulação à pesquisa, bolsas de extensão, bolsa doação e assim por diante. Sim. Quer dizer que a gente acredita nisso aí. É um exemplo ainda. E a gente tem que divulgar isso. A comunidade precisa saber as oportunidades que ela tem. Né? Então, às vezes, por exemplo, ela não consegue, ela não quer, a faculdade que ela quer fazer só tem no Rio de Janeiro. Ela quer fazer cosmologia, né? Mas não consegue, não teve condições de passar. Existem outros planos, né? Ela não pode desistir. Esse é o nosso papel. É dar a oportunidade para a pessoa assim, não, você não vai desistir. Existe o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Nós temos que investir nisso. Então, existem outras oportunidades aqui em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade
muito boa, né? Professor, tenho certeza de que quem está nos acompanhando está apaixonado pela nossa conversa, pelo senhor, e quer saber mais, quero levar a minha escola, a minha escola quer ser beneficiada, o meu filho estuda escola pública, ele precisa conhecer isso, preciso dar o norte para esse jovem. Como é que faz para conversar com o senhor? Qual é a forma mais fácil, de repente, convidá-lo para uma palestra, eventualmente tentar uma parceria através da escola com a UFSCar? Como é que faz? Então, a sede do Programa Futuro Cientista fica na Universidade Federal de São Carlos, aqui em Sorocaba. E quem tiver interesse de acessar e ter mais informações, é acessar o nosso site, www.futurocientista.net. Acessou lá, vão ter todos os contatos que a gente precisa. Ou entrar em contato com vocês, eu vou deixar meu contato com vocês, caso alguém não nos ache no site, e aí você pode nos passar esse contato, caso alguém precise, tá? Mas a gente é da UFSCar, então é fácil acesso, só ligar lá na UFSCar e pedir para falar com a gente, do Programa Futuro Cientista. E precisar dar a palestra, eu vou. A gente tem uma equipe que possa fazer isso. Só repete mais uma vez o endereço. Isso, é www.futurocientista.net. Tá certo. Tá? É a forma mais fácil. Caso contrário, você também pode entrar em contato, você pode acionar aqui o próprio Niso Comunidade. Nós estamos lá no Facebook, é o Niso Comunidade no Facebook. Você pode mandar a sua mensagem que a gente faz a ponte também para você conhecer mais esse projeto. Professor Dr. Fábio de Lima Leite, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E a gente vai continuar com o assunto, onde nós vamos receber 2 alunos da universidade que fazem parte desse programa. Sucesso para o senhor. Obrigado pela oportunidade e pela possibilidade da gente expor o nosso programa. Agradeço demais. Vamos para o intervalo? Voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo os alunos da Universidade de Sorocaba que fazem parte do programa Futuro Cientista. Yoshimitsu Atari e Rafaela Felipe Ferreira. O Yoshimitsu, ele faz engenharia civil na Uniso desde 2012 e a Rafaela começou agora o curso de veterinária. Lembrando que nós tivemos no bloco anterior com a presença do professor Dr. Fábio de Lima Leite, ele que é coordenador do grupo de pesquisa em nanoneurobiofísica da UFSCar e responsável pelo projeto Futuro Cientista. Vamos saber então, primeiro da Rafaela, como é que foi ter conhecido o projeto? Rafa, como é que você de repente descobriu o projeto Futuro Cientista? Como é que você se envolveu com o projeto Futuro Cientista? E se ele é quem te trouxe para fazer a universidade. Tudo bem? Tudo bem. No começo, eles vieram anunciar sobre o projeto na minha escola. Tá, que escola que você estudava? Na Escola Estadual Jardim Primavera. Aqui em Salto de Pirapora? Em Salto de Pirapora. Tá. E eu me interessei, porque eu sempre gostei. Eu fiquei curiosa também para saber como que era, até que a nucleadora, que é a Andriele, foi até a escola e ela começou a montar os grupos. No começo houve várias desistências, mas o meu grupo permaneceu. Meu grupo se chama Ratafêlego e até aí eles deram uma proposta para a gente fazer um projeto científico. O que era o projeto? Conte para a gente o que era. O projeto do aquecedor solar ecológico, que foi feito com garrafa PET e caixinhas de leite. E aí, como é que vocês tinham uma ideia do que ia ser feito? Esse mediador foi que sugeriu o assunto, o tema, ele que trouxe o material para vocês, ele trouxe livros, pesquisa, vídeos. Como é que foi? Ou vocês tiveram uma iniciativa? Vamos fazer um aquecedor solar. Como é que foi? Então, a ideia foi nossa, mas a nucleadora foi a que nos orientou. Falou, não, esse projeto pode ser que dê certo, esse pode ser que não dê. E aí, como que está indo, como tá o desenvolvimento do projeto. Quantos membros desse grupo de trabalho de vocês? Era eu, a Letícia, o Gustavo
e só. Vocês três? Isso, nós três. E aí vocês foram correr atrás de materiais para fazer a pesquisa? Como é que foi? Material. As garrafas, ler, e aí? O Isso. que aconteceu disso? Então, as garrafas PETs eram um total grande. Se não me engano, foram usadas umas 20 garrafas. Umas 20 ou 30 garrafas. Então, a gente foi é tipo um lixão que tem lá, onde eles separam os materiais. E lá tinha os materiais recicláveis, tinha as garrafas PETs e as caixinhas de leite. E é claro que a gente limpou tudo, né? Deixou mergulhado na água, limpou para poder fazer. E aí vocês fizeram uma experiência e de repente provaram que dava certo fazer um aquecedor solar. Sim. Usando desses materiais com baixo ecológicos. custo, é isso? Isso. Que esse era a principal ideia, né? Com materiais de baixo custo. E aí, como é que é? Havia uma avaliação? Foi uma avaliação disso? E aí? Sim, sim. A gente disputou com os outros grupos de outras escolas. E aí, foram disputados. E cada escola tinha uma pontuação. E quem atingisse a pontuação maior era o que ganhava. E tiveram vários ganhadores. E de vocês também foi selecionado, então? Sim, sim. E aí, como é que surge o curso de veterinária na sua vida? Bom, o curso de veterinária é uma paixão, assim, um amor desde criança. No início, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, morei em Osasco e eu morava em apartamento, até os meus 9 anos. E o meu contato com os animais era com animal de rua, porque eu não podia ter na minha residência um animal. Então, o que acontecia? Eu visitava minha tia, que ela morava num condomínio, e lá tinha os animais abandonados. E o que eu fazia? Eu recolhia esses animais, cuidava, temporário. Levar para casa da tia. Isso, da minha tia. Legal, né? Tirava todos os carrapatos, bernes. E deixava para a tia cuidar depois. Sim. Tá. Sim. Funcionava assim. Daí, depois dos 9 anos, quando eu me mudei, né? Me mudei para o estado de Pirapora, que eu comecei a residir em chácara. E aí eu pude ter a oportunidade de ter animal. E hoje eu tenho 4 cachorros, já tive 15 gatos, todos castrados. Quando tem berna eu tiro. Às vezes, em casos, precisa levar na veterinária. Vamos supor, esses dias eles foram atacados por ouriço, né? Porque meus cachorros... É horroroso daí, né? Ficam os espinhos na boca. Sim, daí alguns eu tirei e alguns eu tive que levar na veterinária. E aí você, de repente, como é que foi? Os seus pais também acreditam em você, toparam você recolher os bichos dentro de casa? Como é que foi? Sim, com certeza. Tanto que semana retrasada, eu, na verdade, resgatei um animal. Ele estava na estrada, daí eu falei, não posso deixar ele aqui, né? Fui, levei para casa. De início, meus pais ficaram, né? Tipo, nossa, Rafael, não era para você trazer mais um, vou ter que castrar, é dinheiro. Mas aí depois eles começaram a pegar amor também e aceitaram. Muito bem. É um filhotinho. Aí você descobriu o NISO e veio fazer o curso de medicina veterinária, você começou esse ano? Isso, esse ano. Como é que você está sentindo nesses primeiros meses do curso? Tá? O que está gostando, o que já chamou sua atenção, o que você já aprendeu, como é que está a sua vida agora? Isso, de início eu sempre estudei escola pública, né? E acho que todos sabem que existe uma defasagem no estudo, né, de escola pública. Porém, ano passado, o PFC, ele me proporcionou um cursinho no Objetivo, com a parceria com o Objetivo. Eu não foi pago esse cursinho. E ele me ajuda hoje, né? Porque se eu não tivesse esse cursinho que eles me orientaram, eu não saberia. E também não saberia como enfrentar as provas, né? Eu estou tendo dificuldade com as provas, mas eu estou estudando, nunca vou parar de estudar. Eu não sou bolsista ainda, mas eu creio que um dia eu vou conseguir uma bolsa aqui na Uniso, né? Porque hoje já é você e a Andriele, né? Isso. Que tem bolsa. Daí depois que eles terminarem, pode ser que eu consiga essa bolsa, porque essa bolsa pode ser contínua pelo ProUni. Pelo projeto, né? Isso. Então vamos conversar agora com o Yoshimitsu Atari, tá? O pessoal simpaticamente e carinhosamente posso chamá-lo de Yoshi, é isso? Isso mesmo. Tá. Yoshi, conte também da onde você veio, a sua formação. Você veio da escola pública, você é de Sorocaba, Sim, né? Sou de Sorocaba. Tá. Mesmo. Você estudava onde antes de entrar no Estadão? Estadão. Estadão. Sempre estudou no Estadão? Sempre no Estadão. Tá. No Estadão.
Em 2009, o Fábio Leite foi apresentar o projeto lá, fez uma palestra, aí falou para os professores fazer um processo seletivo e eu acabei passando em primeiro lugar, né? Tive muito interesse, assim, no começo, né? Mas, assim, não tinha nenhuma experiência como cientista. E no começo foi um pouco diferente do processo dela, que eu não precisava fazer um projeto cientista, necessariamente. Eu poderia escolher a área que eu queria atuar. Eu escolhi matemática, sempre gostei da área de exatas. Aí o orientador, o professor Geraldo Pompeu, da UFSCar, ele fez um projeto de crescimento da planta, referencial exponencialmente, né, quanto ela crescia mensalmente. Aí esse foi o minha primeira experiência de projeto de iniciação científica. E foi em 2010, né, que eu exerci essa atividade. Aí, a partir de 2011, foi a finalização do curso, né, e já finalizei o terceiro colegial. E em 2012 eu ingressei na Uniso, no curso de Engenharia Civil. E aí, quando você estava, por exemplo, na época ainda do colegial, lá no ensino médio, fazendo esse projeto, você frequentava a UFSCar, você ia na UFSCar, você tinha esse contato mais próximo com o professor? Direto. Como é que era, de repente, você ainda menino, adolescente, dentro da universidade, com aquele universo totalmente diferente? Era uma situação gostosa, diferente, Era uma emoção apaixonante, diferente. como é que era isso para você? Era uma coisa muito diferente, um sentimento muito diferencial, assim, eu nunca tinha chegado numa universidade pública como a UFSCar, assim, e de primeiro momento foi sensacional, assim, inexplicavelmente. E gostei bastante de lá. Estou até hoje participando do projeto, consegui a bolsa e foi muito bom. Agora aí você acabou escolhendo engenharia civil na Uniso. E Sim. por que engenharia civil e por que a Uniso? Então, a Uniso estava iniciando a parceria com a UFSCar, né? E engenharia civil eu sempre gostei, desde a 8ª série já tinha esse pensamento na cabeça. A área de construção civil, e gostava de exatas, aí eu acabei escolhendo engenharia civil, né? E meu pai já trabalha nesse ramo de construção civil também. Então, seu pai tem empresa, construtora, o que é? Não, ele faz reformas de pintura, às vezes parede tá com buraco, ele também faz essas partes, assim, mais simples. Ele é construtor, então, é um É, pedreiro, isso. tá? E De aí, parte de reforma. tá. E aí quando você viu que você chegou a trabalhar com seu pai, ajudou em algum Já, momento já. já? Sim. Tá. E hoje, quando você tem tempo, você ainda consegue conciliar, de repente, entre os Sim. estudos, entre a pesquisa e ajudar o pai numa obra? É difícil, mas sábado, assim, eu ajudo ele bastante, sábado, porque eu comecei estágio, daí ficou meio complicado eu auxiliar ele nesse tempo, assim, de estágio. E, de repente, como é que é para o seu pai? De repente, ver fazendo engenharia civil, ou seja, seguir acompanhar uma linha de raciocínio que o seu pai estava desenvolvendo, como construtor, como pedreiro, e aí ele sente orgulho disso, e você já aprendeu coisas com ele, já ensinou alguma coisa para ele? Aprendi bastante, e estou ensinando bastante agora, com a experiência do estágio. Algumas coisas ele não aceita, né, que tem experiência de vida, mas eu falo para ele... Tem a prática, daí você traz a teoria? Isso, eu apresento a teoria para ele, só que ele com a prática ele acha que está certo. Tá. Tento explicar para ele que não, mas a gente Algumas vai coisas vocês vão se entendendo. Sim, sim. A gente tem ideia de abrir uma construtora futuramente, Tá. mas com a crise no momento a gente ainda não está conseguindo dar início a isso. E você está fazendo estágio do que hoje? De engenharia civil mesmo, na Caixa Econômica Federal. Tá. Aí você acompanha obras? Isso, acompanha as obras de habitação que eles fazem do governo. Tá. De mercado também algumas, que eles financiam, né, para construtoras grandes daqui de Sorocaba, e eu acabo acompanhando as obras diariamente. Aí você vai com o engenheiro, faz vistoria? Tá. Faço vistorias e o relatório, daí depois só o engenheiro assina. Daí. Muito bem. Aí, então, esses dois alunos que estão desenvolvendo esse projeto também na UFSCar. Agora, Rafaela, quando você também começa o curso de Medicina Veterinária, você tinha interesse não só em concluir como médica veterinária, mas também te chamava a atenção, já te impulsionava alguma coisa na área de pesquisa, especificamente de qual área da veterinária? Eu tenho muita vontade de pesquisar sobre a sinomose, né, que é uma doença que até hoje não se encontra um resultado eficaz, né? Tem a quimioterapia, tem os outros processos, mas não são tão eficazes. Então, porque isso também
dar conta, porque eu já tive uma cachorra que morreu por essa doença de sinomose. E como é que se contrai a sinomose? Como que se contrai a Como é que o sinomose? cachorro é através do carrapato, é através do ar? Tem ideia de como é que isso é contraído? Não, a sinomose, até onde eu sei, é uma doença que desencadeia no animal, assim, de uma hora para outra, que foi o que aconteceu. E já estava super grave, no caso da situação da minha cachorra, e nós tivemos que eutanasiar a cachorra, né? Porque já não tinha mais solução. Até nas primeiras semanas a gente tentou, só que eu estava sofrendo muito. O veterinário optou, né? E pediu a ordem. Pela eutanásia. Isso, pela eutanásia. Agora, então, você quer pesquisar isso, você quer ir a fundo nisso, você quer tentar trazer respostas para essa doença e outras tantas que, obviamente, você vai aprender no curso e pesquisando pelo caminho acadêmico, é isso? Sim, com certeza. Tá. E aí, eu acho que você tem uma que a gente chama na academia, né, de problema que te chamava a atenção na engenharia, como resolver, como solucionar, e esse problema, de repente, você está pesquisando ou você veio aí com uma ideia, uma cabeça aberta, pronto para tudo que viesse, ou você ainda quero construir, usar uma técnica XYZ, como é que é? Não. Eu iniciei semestre passado meu TCC com foco em patologias de fissuras, umidade, de infiltração, porque eu trabalho na Caixa e ocorre muito isso, né? Quando são entregues as obras e durante 6 meses já inicia a aparência dessas ocorrências, das patologias. E eu estou com foco nisso, eu quero tentar melhorar isso para ver como pode ser evitado e se pode utilizar algum material mais específico para evitar também esses ocorrimentos. Mas assim, estou aberto a todo tipo de Isso é uma sistema. pesquisa científica. Quer dizer, quando você faz o TCC, Assim, você que está acompanhando, o que é o TCC? O trabalho de conclusão de curso, onde o aluno coloca em prática tudo que ele aprendeu na teoria, em sala de aula, agora ele precisa provar que aquilo funciona. Então, tem uma banca de avaliadores, cada curso tem um perfil de avaliação, mas você vai ter que provar isso. Então, você tem uma preocupação, que eu falei que era o problema, que é essas fissuras que você está vendo na construção, e você quer resolver isso. Então, você tem um caso concreto e você aí vai através de busca de materiais, busca de alternativas. É isso que você está fazendo? Você está chegando já a alguma definição? Já está apontando algum norte para você? Porque, obviamente, você tem orientação dos professores. Sim. Por enquanto, estou chegando à conclusão que é mais execução mesmo. Questão na obra, na Na hora obra de fazer mesmo, a obra. isso. Não é a qualidade do material. Isso. O que falta mesmo é um acompanhamento técnico de qualidade na hora da execução. Que muitas vezes o pedreiro acaba executando de uma maneira errada. Que é experiência de vida, né? Prática, ele acaba não ouvindo o engenheiro, né? Como eu e meu pai às vezes discute, isso ocorre também na obra. E também a falta de interesse da construtora em não ter uma própria equipe técnica de qualidade. Esperar ocorrer para depois correr atrás de resolver. Então você faz um número gigante de casas, 200, 300, 400 casas, Isso. uma habitação popular, faz para entregar no prazo, porém depois vão tentar resolver os problemas. Sim. É isso que você não quer que aconteça mais. É isso que eu não quero que aconteça mais. Eles se preocupam mais com o cronograma de entrega do que com a qualidade. Isso é uma coisa que deixa muito ocorrer problemas demais. E aí você chega, por exemplo, até entrevistar as famílias, você vai até a casa das pessoas, percebe essa angústia das pessoas, que a casa recebeu a casa novinha e já começa a aparecer rachadura. Isso também você tem que relatar no seu TCC? Eu ainda não fiz nenhuma entrevista assim com famílias, assim, mas como eu trabalho na Caixa, teve casos que eu fui atender. Assim, é de muita revolta, as famílias elas ficam muito revoltadas, elas não aceitam também porque ficam ocorrendo esses problemas, mas assim, a construtora às vezes também não tem muito interesse em ajudá-las, assim, e espera que a seguradora cobre, só que é a própria construtora mesmo que acaba cometendo o erro. E isso fica uma briga entre elas. E muitas vezes é resolvido e outras vezes é ignorado. Agora você também, eu acho que você vai até as escolas, fazendo parte do programa, apresentar o que é o Futuro Cientista, esse trabalho do projeto, então, do Plano Futuro Cientista, para outros alunos. Como é que você é recebido? O que você fala sobre o projeto? Como é que é? Então, muitos acham que é impossível chegar numa universidade, né? Então, eu chego e falo para eles que não é impossível, é possível. Tanto é que eu cheguei até aqui, não foi por acaso, né? Foi com muito esforço, né?
E é o que eu sempre falo para eles. Se eles não terem a força de vontade de chegar aonde eles querem, ninguém vai ter por eles. Não adianta eu oferecer uma oportunidade e eles não agarrar. Isso eu tento sempre falar para eles, que eu, na hora que eu faço as palestras, né? Em 2014 eu participei do PFC como nucleador, eu fazia sempre essas palestras. Assim, depois em 2015 eu fiquei mais na parte interna do programa. E você já viu, por exemplo, algum aluno que de repente você deu a palestra em 2014, nós estamos em 2016, já entrar na universidade ou já bateu um papo com você e falar, olha, foi importante aquela palestra, aquela sua orientação, aquela dica que você deu, hoje eu cheguei aqui? Por enquanto não, porque eles estão na 8ª série. Ah, são mais jovens aí. Isso, são mais jovens, mas assim, muitos estão correndo atrás. No colegial eles estão se esforçando muito e eles querem estar numa universidade pública, assim, ou particular mesmo. Aí, obviamente, com mérito de ter bolsa também. Sim. Agora, Rafa, você também já está atuando de alguma forma, colocando em prática o que você aprendeu enquanto projeto do Futuro Cientista, enquanto universitária, você já está começando a conversar com os outros, você vai até a escola que você estudou, falar, olha, eu estive aqui, estudei aqui, hoje eu estou fazendo medicina veterinária. Como é que está a sua vida assim nesse sentido? Então, de início, quando eu publiquei, né, que eu estava cursando medicina veterinária na Uniso, todos os professores, nossa, parabéns, Rafaela, você sempre foi uma aluna muito esforçada e tal. Eu ainda não tive a oportunidade de ir na escola, né, para falar com os alunos, para criar uma esperança no coração de cada um, né, porque todo mundo sabe que é muito difícil, mas ainda não tive essa oportunidade. Mas pretendo. Mas está à disposição para trocar uma ideia com quem quiser falar com você? Sim, com certeza. Então, quem quiser conversar com você, eu queria que você deixasse aí o seu Face, tá? Daí, olha, puxa vida, eu me inspirei na Rafaela, ou eu tenho uma filha, um filho que quer fazer medicina veterinária, também está na escola pública, será que ele tem chance, tem oportunidade? Então, eu quero ouvir, não de um professor, de um mestre, de um doutor, mas quero ouvir da jovem que veio lá do estado de Pirapora para estudar na Uniso e que, de repente, tem o jeitinho do meu filho ou da minha filha. Como é que faz para conversar com você? Qual acha você no Face? Bom, meu Facebook está como Rafaela Felipe com 2 P's Ferreira. Rafaela Felipe com 2 P's Ferreira. Isso. É só adicionar você lá, chamar inbox, que você bate um papo. Isso. E Yoshimitsu, quem quiser falar com você também, trocar uma ideia, querer saber da engenharia civil, como é que era um filho de um pedreiro que hoje chega à universidade, com certeza tem uma carreira brilhante como futuro cientista. Você não pretende parar na graduação, né? Não, tá. Pretendo fazer já está vendo já a expectativa de mestrado, doutorado, que você se forma ano que vem, né? Me forma ano que vem. Você tem interesse em, como a gente fala na universidade, ter uma carreira acadêmica ou ter uma carreira profissional de trabalho prático, pragmático no dia a dia? Eu estou disposto a ter as duas. As duas. Tá. Seguir uma carreira acadêmica de pesquisador também. Quem quiser achar você, bater um papo com você, como é que faz? No Facebook está como Yoshimitsu Watari mesmo, normal. É YOSHIMITSU, né? E o sobrenome Watari é WATARI. Tá. Só procurar você lá. Tranquilo. Muito bem. Então, sucesso para vocês dois, que tenham aí, o Schmitz a gente vai acompanhar logo mais a formatura, o seu TCC, né? E a Rafa torcer para que você consiga logo uma bolsa de estudo também, né? Dentro do projeto e seja uma aluna exemplar como o Yoshi já é e outros colegas que desenvolvem o projeto. Combinado? Combinado. Então tá bom. Obrigado pela presença de vocês e o programa Unidos Comunidades fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica para o programa, você pode acessar a nossa página lá no Facebook. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais do projeto, tiver alguma dificuldade de localizar o professor ou os alunos, entre em contato conosco. É só acessar no Facebook Uniso Comunidade. E você também pode rever todos os programas que já foram ao ar na nossa página no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade lá no YouTube ou acessando a página da Uniso, você já tem um linkzinho direto para o Uniso Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!